E aí vem a cena brutal, que ele descreve. Ele descreve assim, sem mais nenhuma arte marcial, sem nada, ele começa a bater com a Old Breaker como se batesse num cachorro, né? It's Hammer Time! Estamos aqui mais uma vez reunidos só com fera, só com desgracentos da Warp aqui. Eu estou junto com o meu amigo Everton, mestre Warp. Beleza, Everton? E aí, Eric, tudo bem? E aí, eu pessoal? estou trazendo outros dois casca-grossa aí para continuar a nossa saga The End and the Dead. A parte 2, ou melhor, o volume 2, que eu acho que vai ficar mais interessante. Eu já vou pedindo uma desculpa para vocês, porque no nosso primeiro resumo de livro, a gente dividiu o nosso resumo aí em duas partes. Às vezes pode ficar confuso para você que queira acompanhar aí, que está começando agora. Então, assista a parte 1, assista a parte 2, e depois você vai para o volume 2, que é o The End and the Dead, volume 2. Lembrando que vai ter o terceiro livro em janeiro. Então, para você acompanhar legal aí, se atente a essa ordem aí. Eu vou dar uma breve sinopse antes de apresentar nossos, nossos narradores, aí, digamos, dessa história incrível aí, que realmente foi um livro de tirar o chapéu. O Cerco da Terra agora está no oitavo livro, né? Com a previsão de terminar no nono. Se Deus quiser. Se o Não, Imperador quiser. esse é o nono. Vai Não, terminar no décimo. vai terminar no décimo. É que aqui na Black Library tá como livro 8. Eu acho que Não, é 8 não. mesmo. O End of the Death 1 é o 8. Porque ele juntou, eu acho. Iam ser só 8 livros, só que aí virou 9 e 10, né? Virou. Exatamente. Até o 9 e 10. Bom, o Cerco da Terra, né? Então o volume 2 ele continua exatamente de onde parou o primeiro livro, com esses eventos cataclísmicos, levando à conclusão, essa conclusão épica que vai abalar a própria galáxia, né? A batalha final a bordo da nau capitânia do War Master, agora o bicho está pegando para valer. Enquanto Sanguíneos desafia o destino e os deuses das trevas em uma tentativa de acabar com a vida do seu irmão, War Master Horus. A Terra, como todo mundo já sabe, já está sitiada, não tem mais para ninguém. Tempo parado. O resultado da guerra está no fio da navalha. A sangrenta cruzada de 7 anos de Horus levou a isso. O berço da humanidade, onde ele matará seu pai, o Imperador. Engraçado que todo mundo sabe o final, né? Mas ainda assim é um livro muito foda. Com a guerra nesse momento crítico, Sanguíneos, primarca dos Blood Angels, enfrenta os horrores da nau capitânia do War Master, a Vengeful Spirit, em um único propósito em mente: matar seu irmão e estripar de vez a heresia. Tá? E impedir, logicamente, as forças do caos que tomem o planeta Terra. Mas por capricho do mestre de guerra, que caiu tão longe da graça dos deuses das trevas, não facilitarão a tarefa de Sanguíneos. À medida que a guerra se aproxima de sua conclusão explosiva e sangrenta, estão prestes a acontecer muitas coisas que poderão salvar a humanidade ou mergulhá-la numa eternidade de trevas. Dan Abnett, mais um no livro desgracento do Dan Hammett. Boa noite, Castelo. Boa noite, Matheus. E aí, galera? Bom, eu acho que como o próprio livro disse, ele começa exatamente de onde o último parou, né? E aí é com vocês, né? A gente, só para recapitular um pouquinho aí, a gente já está na Vengeful Spirit, onde o pau vai torar, né? Isso. A gente termina, né, o primeiro livro com o Imperador, Valdor, Sanguíneos e o Dorne tendo entrado na Vengeful Spirit, cada um comandando ali 100 homens, né? 100 custódios, 100 Imperial Fish, 100 Blood Angel e tal, caras tops, tá? Só que assim, que eles chegam, óbvio que era uma armadilha, né?
e eles são espalhados pela nave ou por planos. A gente vai entender isso aí, a gente entende melhor isso nesse livro. E basicamente é nesse ponto que a gente está. O imperador puto, porque o Horus, na última, o poder do Horus está tão grande que conseguiu até mesmo dominar o corpo de Custodes, né? O imperador, como a gente falou no último livro, ele sobra uns 30, e aí nesse ponto do livro ele só tá com 7 agora, 7 caras, né? 7 companions ali fodas. O Valdor tá num... E aí ele vai andando em direção para buscar o Horus. Ele tira a parte da armadura dele para receber todo o poder. Ele começa a se embebedar do poder do caos. Ele entende que ele precisa de mais poder. É o que a gente vai falar na frente, que é quase a merda que dá. O Valdor, ele tá num plano que parece ser um plano mesmo demoníaco. Ele parece estar dentro de um bicho, né? Ele tem carne, tem cartilagem. E ali o tempo tá passando diferente. Ele vê... O Valdor, ele basicamente está preso num lugar onde ele está em combate sem parar. Sem parar, com E bichos, descreve... demônios, né? E a descrição fala, parece que ele está lutando há 3 dias. É. Só que a cabeça dele, ele consegue manter uma noção do tempo, de tão foda que ele é. E ele fala, eu estou lutando há 30 segundos. Se fosse no mundo real, teria continuado passando 30 segundos. Só que ali ele já tá há dias. São as maluquices assim. O Dorne, porra, no final do primeiro livro, dá a entender que vai dar merda. A gente sabe que não vai, porque a gente sabe o depois, mas é construído, você fica assim, caralho, será que o Dorne vai cair pra Corne? E não, mostra o Dorne, assim, é um nível de solidez ali, de caráter muito foda. Ele é maneiro que pro Dorne passa, acho que ele chega a falar 300 anos, alguma coisa assim, 200 ou 300 anos. E ele, como é que ele tem uma hora que ele fala assim, ele começa a falar consigo mesmo para não ficar maluco, e a voz do vermelho, ele chama Corne do vermelho. Porque o cara fica tentando ele o tempo todo, fala o que eu quero ouvir, fala aquilo, que é o Blood for the Blood God, né? E chega um momento que ele começa a citar, para quem é de direito, historiador, né? Ele começa a citar todos os grandes tratados da história sobre guerra, sobre direito da guerra, direito do conflito. Cara, ele vai citando essas porra toda em latim e tal, é bem interessante. E ele consegue se manter. Que Corne odeia, porque ele basicamente renuncia à violência pela violência. E ele também, o que ele começa a fazer é que ele está preso num lugar que tem como se fosse cercado por uma muralha, um deserto. E ele começa a escrever planos nessa muralha, de como fugir. Todo dia ele faz um plano diferente. E esse vai dar certo. Esse vai dar certo. Aí não dá, porque ele sabe que ele tem que, ele tem que continuar pensando. Manter. E ele, quanto mais ele fala desses tratados de guerra sem ser essa violência pela violência, o Corne fica cada vez mais irritado. E o Sanguíneos é o único que efetivamente ele tá na nave lutando, ele tem assim, um alvo mesmo, ele tá lutando contra Son of Horus e Old Bearers, né? Para chegar até o Horus. E daquele jeito foda, ele arrebentando todo mundo, ele tá imparável, né? Porque ele acredita que ele não vai cair, porque ele tem a visão que ele só vai cair depois, então ele se arrisca, se bota... E é nisso. Então nossos principais estão aí, na Vengeful Spirit. Mas o livro, ele começa com o seguinte, que é interessante. Ele começa de forma inusitada, ele mostra a corte Eldar de Ulthué. Os Harlequins chegam e do nada começa a fazer uma dança. E a dança não para. Começa a chegar farseers e governadores ou líderes de outros Craft Worlds, Maiden Roads, inclusive de Komorra e os Dark Eldar. Exato. Por quê? É a primeira dança desde a queda de Slaanesh que os Harlequins estão aparecendo para fazer a dança. Só que o interessante
É que até o Dark Elder falou, não, eles já foram lá em Comorra. Vocês aqui não quiseram ir ver. Aí, mas só que aí o que acontece? O Eldred, ele acha que a dança se chama a dança sem fim. The Dance Without End. Que ele fala, eu já vi essa dança, eu sei que vai rolar. A dança da queda, tal, do Jonas. Só que o cara do Gomorra fala pra ele, não, eu já vi isso. Aí ele pergunta pro Arlequim, que dança é essa? E ele fala, a dança do The End and the Death. Aí ele não entende por quê. Aí nisso que ele vai entender que o nego fala, papai, e fala, não, é porque do mesmo jeito, não é a apoteose, ele falou assim, não é a apoteose de um novo Deus por um novo Deus. Eles estavam achando, não, isso aí vai ser... Eu entendi o que vocês estão fazendo, vocês estão mostrando que vai nascer um Deus igual foi Slanesh, que os humanos estão fazendo. Aí nego, não, filho. O que vai nascer aí é o final de tudo que se nascer, que é o Dark King. Porque o Dark King, ele é tratado como se ele um ser que vai ser acima dos outros deuses até. Acima do Phaeton existente. E seria o final de tudo mesmo. Ele isso é como ele é descrito. O Dark King, ele é uma ameaça ao universo. Não é a galáxia, não é a realidade, é a existência de tudo, no material e no imaterial. E quem é o Dark King? O Emperor. Não é o Horus, né? Alguns estavam, né? Eu estava achando que ia ser o Horus e tal. É o Imperador. O Imperador, nessa de precisar de poder, ele bebe tanto do poder da Warp, ele se abre tanto, que aquele poder entra e vai chegar um momento que vai ser a apoteose dele de virar um deus, né? E é descrito até o Malcador, que o Malcador tá morrendo, né? Ele fica desaparecendo a mente dele, consegue voltar e tal, até o momento que o Vulcan tem que finalmente mandar fazer aquele decreto, que é o decreto que vai botando Psyker pra morrer, né? Pra alimentar lá, pra dar uma vida pra ele. E nisso o Malcador pensa e consegue ver o que tá acontecendo e tal, o Malcador fica conseguindo ver tudo que tá acontecendo. E ele fala assim, caralho, dessa vez o Imperador não segurou, porque lá em Molech, que foi sempre uma coisa que quando você ia lendo as novels, né, da Horus Heresy, o pessoal do caos, né, os demônios ou representantes sempre falavam assim, não, o Imperador fez uma barganha, né, com os deuses do caos, e aquilo sempre eu achava estranho. E vai ficando cada vez mais claro já de alguns livros para cá, e nesse aqui é bem coisa, que o Imperador não fez barganha. Ele foi lá e tomou o poder. Ele chegou na mão, ele toma o poder, só que ele vaza antes de continuar puxando e pegando, porque naquela época ele fala assim, não, eu acho que ele sabia que essa porra pode dar merda, tinha uma noção. E ele sai de moleque, mas com o poder que ele precisava, né? O combustível ali para dar mais poder para ele. Uma noção importante do Imperador, que a gente já discutiu quando a gente falou do último livro, é a impaciência. Ele sempre tem essa onda, que ele é impaciente, ele quer tudo rápido. Só que dois grandes erros dele. E você entende a gravidade do que é ele puxar esse poder, que é um poder absoluto, é um poder que ele consegue, a gente não sabe, mas que ele poderia destruir os outros deuses do caos, só que ele sabe que é um poder tão bizarro que não ia fazer diferença. Ia substituir o que tem por uma coisa pior, e até nisso ele sempre se segurou. Só que ele não está mais se segurando. E aí, então a gente vai falar na frente o que acontece aí, mas então o Imperador é o Dark King, ele é a profecia, né, que vem vindo assim, e várias pessoas erram, assim, tipo assim, vai aparecer o Ariman depois, caralho, entendemos errado, o outro lá, entendemos errado, uma galera entendeu errado, né? Eu tava achando que ia ser o Horus, né, e não era. Eu achei que era o Abaddon, por exemplo, eu achei que era um prenúncio do Abaddon. Não, na verdade, nesse livro, pela primeira vez, aparece uma carta do tarô de The Spoiler, já mostrando o futuro. Que vai ser o Abaddon. E é isso. O Dark King vira essa presença no livro. É uma coisa que os Psykers em volta do trono, que estão dando conselho pro Vulcan, eles ficam falando. Tem uma atividade psíquica acontecendo em algum lugar que está desestabilizando tudo. E aí vem esse... Vamos lá. Uma coisa interessante, temos os dados, né? O Cid já tá durando 9,7 meses.
O Dark Mechanics, logo Mechanics, enfim, ele já tinha tudo pronto em Marte ele tem tudo pronto em Marte para quando acabar a guerra ele ir reconstruir a Terra, tá? Isso é uma coisa importante. E é ali que é falado assim, com todas as letras, o tempo parou, o tempo está parado. Há uma anomalia ali que provavelmente se estende em todo o sistema solar, né? Não sabe a extensão, mas deve ser todo o sistema solar. Pelo menos até Júpiter. Porque a Phalanx está lá em Júpiter e eles estão sentindo, né? O tempo parou. E é um dia que não passa, só que você vai mais além. O Horus não só fez isso, o poder do Horus também é tão grande que tudo agora é uma coisa só. O palácio, o Inner Palace, a Vengeful Spirit e uma cidade que é a cidade... Qual o nome, Matheus? A Cidade Inviável. É uma cidade... feita The Inevitable City. É uma cidade feita de pedaços da cidade da Terra, né? Dá para entender que é isso. E que tá dentro da Vengeful Spirit. Virou um plano, foi uma coisa meio maluca, tudo isso. Então, as barreiras e as leis das físicas não estão se aplicando direito. Que vai ter a implicação seguinte. Fala aí. Não, é uma coisa para você perceber conforme a gente for falando, que você vai falar que um personagem ele tá na Vengeful Spirit, só que ele abriu uma porta, ele está na Terra, porque não existe uma distinção. Tem que imaginar que é tudo uma coisa só. E as pessoas começam a ir para onde elas querem ir. Tem isso, né? Ela tem que querer. Exatamente. Então, o que acontece? O pessoal se tranca ali no Inner Sanctum, começa a botar todas as proteções, né, de proteger mesmo os corredores, as partes internas, seguindo ali o plano de novo, mantendo o plano. E é maneiríssimo ver todos os personagens. A gente vai ver, quem tá curioso, tem Fafnir-Han, Zephon, Nasser Amit, tem todos os Tane, que é um cara famoso. Tem todos esses grandes marines que vão depois continuar sendo grandes marines. Cara, eles estão todos nas vitórias, né? Os caras estão... Os Blood Angel estão meio... Nesse momento, eles estão meio... depressivos. Eles não estão com aquela felicidade. Não, eles entraram num modo... Cara, eu arrisco dizer que é um pré-Black Raid, porque eles começam até assim, porque Marine às vezes tem isso, ele em pé, ele desliga um pouco para descansar. E eles quando eles fecham os olhos, eles começam a ter pesadelo e tu lê, eles estão vendo o que o sanguíneo está vendo no mesmo momento. Sabe? Eles estão tendo pesadelos com túmulos de pedra que os sanguíneos vê depois. Tem, né? Eu descreveria como uma depressão, uma angústia, talvez. Já é uma angústia isso. É uma angústia. Você vê que o Ashkelon, que ele aparece depois de 1000 livros, eu lutando para o Ashkelon aparecer, ele aparece com a Sanguinary Guard, e você vê que não parece. Eles falam que tipo, a maior glória dos Blood Angels passou. Eles falam assim, não vai ter nada maior do que os sanguíneos matando Cabanda e depois o Angron, né? Eles nunca vão conseguir superar isso também. Isso é muito foda. Então, você tem essa galera defendendo, tem o Corswain defendendo, tentando reativar e defendendo o Astronomicon contra o Typhus e a Death Guard. Tem a Keller, a Santa, andando com milhões de pessoas e tentando ir para o norte. Ela fala que o negócio chama ela para ir para o norte. E ela é salva pelo nosso personagem favorito, Sigismund. Tem uma hora que ela tá andando nessas andadas, até a hora que ela encontra uma companhia de Son of Horus. E o Son of Horus, assim, ela chega, Keller, tipo, aí ela identifica que esse capitão da época que ela serviu na Vengeful Spirit, o cara era um soldado na época, agora já é um capitão. Aí ele, não ligue não, né? Não, tipo assim, não, sem sentimento, mas eu vou matar vocês aí pros nossos deuses. Aí, quando ele vai pra cima, aparece o Sigismund, mas ele deu uma... Ele não é mais o Sigismund, ele fala... ele é o Emperor's Champion. Eu sou o... Então ele virou foco, assim, num nível que já era foda, ele agora é foco puro, e ele não tem, assim, também emoção, paixão, não tem nada, é só foco, matar os líderes. Então ele tá caçando, ele continua caçando os líderes de tudo. E ele fala assim, ele vai pra cima da liderança, e ele espera que os caras que estão seguindo ele, que já tem agora... marines e marines acompanhando eles. Praticamente os pré-Black Templars. Que já estão pintando tudo de preto e branco também. São Templars, alguns são Templários mesmo, que era
o Templar Breathens, que era, e já dá a entender que já tem gente seguindo ele, foda-se, ele já tá juntando a galera. E todo mundo vê, e ele se mete meio suicida sempre, entre aspas, e depois dessa galera chega pra ajudar ele. Mas ele tá matando geral, assim, ele tá foda. E no momento ele chega e fala, não, tu tá comigo vocês, vou proteger você. Ela, não, eu vou proteger você. Aí a Keller fala, e todos que estão comigo? Aí ele pergunta, estão com você? Ele, então, que assim seja. Então ele vai proteger toda essa galera e eles estão rumando para norte. A gente não sabe para que no norte. O Matheus acha que eles vai ter alguma coisa a ver com religar o Astronomicon. Então, porque no final do livro, você tem os Dark Angels estão pressionados, porque tinha 10 mil Dark Angels, morreu uma cacetada tentando chegar, morreu uma cacetada quando chegaram na montanha, e a última coisa que o Sigismund e a Killer vem, no capítulo deles, é uma montanha. Eles começam a ver chuva e uma montanha. No último capítulo do Cochrane, ele descreve que está lutando lá na montanha e está chovendo pra cacete, por causa de Nurgle. Sim. E eu não sei. Pode ser, eu achei que é interessante. Tá? Porque eu acho que faz sentido. A Killer, meio que ela é a primeira santa da... É, a primeira santa. E, pô, que milagre maior do que acendeu a Astronômica. O trono tá dando merda, porque o Malcador, ele tá sofrendo pra caralho, ele tava se desfazendo, aí começa essa sanção imperial, né? Tem um nome lá, o Ultima Sanction, alguma coisa assim, que eles começam a botar Psyker, vai morrendo Psyker naquela rate de 1 por minuto, né? Tá morrendo gente, sei lá, tá caindo, blá, blá, blá. Eles vão trazendo uns caixões cheios de gente já ligada, e a pessoa vai ligando, alimentando a alma do Malcador, né? É, igual a bateria. Igual a bateria. Encaixa, tostou, tirou. E nisso tá o Vulcan sendo pressionado para tomar decisão, ele fica tentando tomar as decisões e tal. E numa dessas, no último livro, a gente falou, chega lá pro Vulcan, o Lannis Persson, chega o John Grammaticus, a galera que tava com ele, o Letu, que é aquele marino experimental que não tem legião, e ele conversa, ele fala assim, tá, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu não tenho tempo para me preocupar com isso agora, o imperador também não tá aqui, então, por favor, o Custódio, a gente também não pode lidar com isso agora não, prende eles lá e depois a gente vê. Só que, e aí nesse momento é que cai a realidade, é aí que é a primeira vez que isso acontece, assim, já tinha acontecido com o Loki, né, mas eu digo assim, em grande escala. A gente vê um Raptor, né, um cara dos Night Lords, que ia morrer por um bombardeio, estava do lado da muralha, ele simplesmente, quando ele vê, ele atravessou a muralha. Então não tem mais muralhas, não tem mais... eles não estão precisando destruir a muralha para invadir o Inner Palace. Basicamente vira que é aquilo, você se esconde atrás de uma pedra e nesse gesto, você meio que... aparece do outro lado. E você cai dentro do Palácio Imperial. Então, nego, aí começa a dar merda dentro do palácio, claro que do nada começa a aparecer os Night Lord, do nada, tu tá defendendo aqui, tá os Imperial Fish, Shattered Legends, tá geral lá, olhando tudo pra um lado, que é pra, tipo assim, a muralha tá ali, vamos defender aqui, quando quebrar a gente defende. Do nada, começa a nego atirar nas costas dos caras, que é surgindo uma companhia de Son of Horrors atrás dos caras, porque as coisas estão malucas. Eles reagem, mas assim, tá virando uma luta de Last Man, aí do nada... Estoura também, como não tem mais barreiras, uma porta que deveria ser uma porta para dar para algum lugar, dá para dentro da Warp. Aí saem os monstrões cheios de tentáculo. E aí começa a ter uns heróicos, coisas heróicas, tal, blá, blá, blá. Assim, esse livro não tem... Eu acho que muita gente, a gente viu assim, reclamando no início, pô, o livro ele enrola, né, 700 páginas... É porque não é, exatamente, ele não é um bolt porn, né? Aquela porra de descer. Ele não quer resolver as coisas do bolt porn. Ele vai resolvendo todas as coisas soltas, o Dan Abnett, ele tá botando. É um livro que ajuda muito na construção de universo, né? A construção da folclórica do 40K, porque explica muita coisa, para quem às vezes fica achando aí, cheio de achismo. Ele vai dando as coisas, explicando mesmo o que é o quê. E essas partes, por incrível que pareça, às vezes são heróicas, são legais, mas são pequenas, porque ele não perde muito tempo nisso. Não é o foco. Boas. Isso são boas. Para galera mesmo a galera que gosta de ler um livro com ação, quando tem é muito boa. Tem muita ação. E muita ação boa, só que não é
Você não tem, sei lá, um capítulo de 30 páginas de um duelo. Ele é bom porque ele resolve as coisas rápido. Agora, e aí tá dando essa merda lá no palácio, o palácio tá indo pras cucuia, nego tá dando um jeito de resistir, né, porque nego reage, nego tá tentando. Nisso que ataca, o nego tá indo levar pra prisão o Olanus Persson lá, a galera dele, os Night Lords atacam, eles conseguem se dividir, né, conseguem sair, e numa dessa, quando eles vêm, nessa daí de entrar em porta, não sei o que, quando eles vêm, eles estão na Inevitable City. Eles entram nessa outra cidade. E um ponto que é importante é que eles entram porque eles começam a achar uns fios de corda daquela uns nozinhos que eles foram deixando. Eles começam a achar uns nozinhos, e aí começa a entrar um ponto importante. Não é só o tempo que tá não é só tipo a realidade está torcida, o tempo está torcido. Porque eles fazem isso no início, quando eles estão entrando no palácio. O palácio é um grande labirinto, então eles começam a botar essas fitas para não se perder dentro do palácio. E aí eles começam a seguir isso, tipo assim, vamos tentar sair do palácio. E quando eles vão, eles chegam na Inevitable City, e lá na Inevitable City eles acham vários dessas porra. Aí eles falam, ué, a gente nunca esteve aqui. Aí, só que eles estão numa pegada assim, cara, nada é por acaso. Eles têm isso um pouco, já, esse grupinho, né? Esse grupinho tá seguindo há tanto tempo assim, vai, segue, deixa que o destino tá levando. A fé do Pearson, basicamente. Porque o Pearson que é católico. Ele é católico, ele liderava os Argonautas, vamos sempre lembrar disso. Olanus Pearson liderou os Argonautas, derrotou o Minotauro, e ele tá na cara, ele fala, eu acredito que é isso que a gente vai fazer. Só que seguindo isso, eles encontram o Erebus. O Erebus no topo de uma muralha gigante, chuva, e eles dão de cara com o Erebus. E o Erebus vai pra cima. Quando eles estão pra... o Erebus já chega, mata 2 dos companheiros deles, 2 humanos, era um soldado lá, um moleque novinho, um outro. Quando ele vai dar um ataque final, vem eles tinham um servitor de fazenda, que é fortão, é grande, assim, e bate no Erebus como se com uma caixa, assim, as porra de... É uma caixa que deram pra eles, que ela é para guardar bagulho psíquico, feito de material antipsíquico. Ele bate, ele surra o Erebus na tosquidão, ganha um tempo. Ele bate tanto no Erebus que o Erebus não tem capacidade de formar palavra para matar o bicho. Isso, porque o Erebus, ele tava... Qual o grande poder do Erebus hoje em dia? Ele sabe aquela enúncia, que é um conjunto de alfabetos, de palavras, que tem poder, que quem sabe é o Emperor, pra caralho, e são as palavras proibidas que dão muito poder. O Erebus sabe algumas, né? Não sabe tudo, mas ele sabe bastante. Por isso que ele domina bastante a Warp, ele consegue tirar os poderes do nada. Então, com palavras, ele fala uma palavra e explode uma pessoa, sacou? É assim o Erebus, ele tá nesse nível. E nisso tem uma Psyker que estão com eles, que é uma Psyker que é uma Perpetual, só que era uma Perpetual do caos, assim. Ela consegue prender ele, manda o nego fugir, usa um poder foda que explode ela, a muralha, e nisso os dois estão lá tudo fudido. O John Gramático com a cara toda quebrada, a mandíbula quebrada, o braço fudido. E eles estão lá assim, todo... Caralho. E a gente já avançou bastante no livro. E isso dando merda lá, hein? Acontecendo porradaria entre o Typhus, o Death Guard e os Dark Angel, que é maneiríssimo. A porradaria é maneiríssima. O Corsoen tá mandando bem pra caralho. Mas o Zahariel também tá como Cypher. Tem várias coisas que você vê assim que o Zahariel... Ele não é... Ele realmente não era um DA que se foi pro caos, é engraçado isso. Ele é por Caliban, é uma coisa diferente, assim. É um conflito que vai ser legal pra frente, só, rapidinho. Só que ele é leal a Caliban e ele odeia o caos. Isso é muito bizarro, porque, teoricamente, o poder que ele puxa de Caliban é do caos. Mas no final, ele quer que o Lion veja isso. Ele quer que o Lion aceite que o mais importante é Caliban. Ele tá nessa maluquice dele. Mas até ele já tá meio que vidrado um pouco nesse AOE. Vai ser maneiro. Eles vão ter que lançar livro nisso depois. Aí, nisso, o John Gramáticos vê
uma bola de energia, é uma bola de energia negra, né? Um núcleo negro vindo, algumas coisas andando. Antes disso, eles encontram o Loken e o Letu. Porque o que porque o Letu não, minto, o Letu estava com eles. O Letu sobrevive. Eles começam a ver multidões de soldados da Vengeful Spirit e de legionários marines dos Wordbearers correndo, desesperados, fugindo de algo. Correndo, desesperados. Aí eles lutam um pouco, o Loken salva eles. O Loken salva. Não, é que o Loken salva o Letu. E que o Letu falou: eu seguro eles aqui e foge vocês dois. Que são só humanos merda, né? Assim, por mais que o Person atira bem pra caralho, isso aqui, mas contra a Marine não tem como. Ele é perpetual, só queria ficar naquilo. Aí o Loken chega, aí você tá lutando contra o Caos, é meu amigo, vamos lutar. E eles depois se juntam. E vem finalmente do que o pessoal do Caos estava fugindo, que era essa bola de energia. Essa coisa. Que é quem? Que é o Dark King. É o Dark King. E a parte mais perturbadora, ele é a bola de energia cercado por 7, como se fossem estátuas. E aí você percebe o que são as estátuas. O Imperador puxou tanto poder que ao invés dele bater nos demônios, ele basicamente estava possuindo os Custodes e batendo através deles. Só que os Custodes o poder era tão grande que ele queimou os Custodes, gastou. Eles eram alguns 6 só armadura só. Era só armadura, com a arma derretida, não tinha nada por baixo. Só um vivo, que ele tava com uma marca do Malcador. A marca do Malcador, ele tava salvou ele. Terminator Armor, fodão. E aí, cara, como o destino vem, eles vão. Ele se apresenta, o Al Pearson, pro Imperador, né? E é importante que a bola, ela para. Ela para, identifica, mas que a bola não fala, porque ela tá se transformando, né? Ele tá virando Dark King ainda. E quem veio falar com ele é esse último Companion que ainda consegue falar. E aí começa um papo interessantíssimo, assim. E, na verdade, o Al Pearson joga na cara do Emperor várias porra. Porque a gente vai vendo, assim, ao longo desses últimos livros, sabe que o Imperador ele teve sempre 2 erros, né? Apesar de ter intuito bons para muita coisa, ele tinha 2 erros graves. O primeiro, ele queria acelerar demais as coisas. Isso aí todos os Perpetuals têm essa impressão. Só que ele mesmo fala nesse livro, eu quero acelerar 30 mil anos, pô. Tipo assim, pra ele já... O nego achou que tinha que esperar mais. E a segunda coisa, que isso a gente vê agora, que o Malcador tentou fazer teve várias tentativas com o Emperor de falar, caralho, tu quer mesmo esconder o Orp, o sobrenatural mesmo, é isso? Cuidado que isso pode ser pior, pode acabar sendo pior esconder do que, sabe, tentar educar. Mas o Emperor tinha um medo muito grande e tinha pressa. Esse que era o lance. Então, 2 grandes erros que realmente vão desencadeando várias dessas merdas. E o Al Pearson joga na cara dele essas porra toda. E ele fala, realmente, você é o único... Ele começa a entender assim, e ele fala, acho que eu tô entendendo porque a Herda e tal mandou você. Que ela devia saber que só você eu pararia pra ouvir ainda. Porque tem uma conexão muito forte entre os dois, que o Pearson é mais velho que o Imperador. Isso também é revelado nesse livro. E foi o primeiro War Master do Imperador, né? Da primeira vez que o Imperador, ele achou que o Imperador tava fazendo... Ele deu uma facada na cabeça do Imperador, né? Assim, na garganta. Foda-se. Quando ele viu ele na Babilônia, quando eles destruíram a Torre de Babel, que não sei se é na Babel, falei merda agora, mas foi, enfim. A Torre de Babel. Na Torre de Babel. A Torre de Babel, a população ali sabia toda... Falavam a enúncia. E o Imperador, ele atacou a torre para pegar a enúncia. A princípio, era para destruir. Aí, quando vê que ele tá aprendendo e não só destruindo, ele caralho, que porra é essa? Aí, o Imperador ainda tá ali na dúvida e o Loken vem. Também é um cara que influencia. E o Loken fala uma frase foda, né? Ele fala assim, o Imperador fala, mas se eu abrir mão desse poder, a gente tem um grande probabilidade de perder pro Horus. O Horus tá muito poderoso. Eu só com Emperor, talvez eu não vença ele. Aí o Loken fala, né? É melhor lutar como um homem lutar com demônios como homens do que se tornar
um deles. Aí nessa hora cai a ficha, né? Que o Will Person fala, já que você agora é uma entidade tão foda e coisa, faz só um exercício da cabeça aí, tenta analisar tudo que tá acontecendo, para um pouco. Ele fala, para um segundo. E aí ele chega, aí vem uma bola de energia, que sai, né? Ele abre mão do poder todo do Dark King, então ele não cai pro caos. Nisso, a muralha do Dorne há uma rachadura, ele consegue quebrar e aparecer na cidade inevitável. Acontece o pessoal sente um pouco de energia também na Terra. O Valdor consegue ver um caminho, porque tem essa bola de energia, e o Emperor fala, todos aqueles que me ouvirem venham a mim. E aí os Blood Angel também ouvem, o Valdor e a galerinha que sobrou ali dele também ouve, então todo mundo vai começar a ir na direção ali que tá ali na Vengeful para ajudar esse último push, né, do Emperor, porque ele sabe que vai ser algo foda, assim, muito difícil. Nisso aí, nós temos aí, então, o Imperador indo. Aí ele usa, com essa energia dele, ele cura todo mundo que tá em volta. O John Grammaticus conserta todo, fica todo feliz que ele pode falar. É engraçado que ele fala pra caralho. A parte mais triste desse livro, pra mim, é que John Grammaticus ficou o livro inteiro sem poder falar uma palavra. O Person também estava com um tiro no ombro, alguma coisa. O Letu e o Letu estava prestes a morrer. O Letu tinha tomado uma machadada na barriga, uma espadada. E o Loken também, todo mundo fica vivo. E o último Custódio também. Só que não é só vivo, não. A armadura é como se fosse o primeiro dia que saiu da fábrica, as armas, tudo, tá pimpão. É basicamente o que, para quem lembra, é o que o Imperador fez com Corax. No início da Heresy, lá atrás, quando Corax vai para a Terra para falar para o Imperador o que eu faço, o Imperador fez isso. Cura ele inteiro, conserta tudo. E aí, então... E aí, vamos... Nisso tudo, a gente vai voltar agora à história do coitado. Coitado. Não fala assim. Daquele que nenhum homem estava preparado para ler a morte dele. Nenhum homem vivo. Porque é o seguinte, todo mundo sabe que ele ia morrer, caralho, né? Mas, caralho, a parada é feita de um jeito que tu termina o livro assim. Caralho, cansado, assim, sugado. Pra ter noção, eu li o livro e eu tô pulando as partes do sanguíneo da morte dele no audiobook porque eu tô bolado pra escutar de novo. Aí é o seguinte, o Sanguíneos, então, ele consegue sozinho entrar numa área. Ele consegue abrir uma porta e o resto da companhia dele fica pra fora, lutando lá ainda. Ele entra e nisso ele vê 20 caixões. E ele fica ouvindo os gritos, E ele... Só que tem um caixão que tá com a tampa caída e quem ele vê? Ferros Manos. E assim, ele se pergunta, cara, isso aqui é uma porra aqui do Horus, ele quer me tentar, ele quer me fuder, não sei o quê. E você vai entendendo que é sim e não, como o próprio Ferros Manos fala. Ele fala assim, não, eu tô aqui porque o Horus é que me trouxe, tô vivo. Porque as leis não se aplicam mais. E uma coisa muito importante que o Ferros Manos fala, que acho que o Horus, ele tá tão poderoso, mas tão poderoso, que ele pode fazer o que ele quiser. Não tem mais limite. Só que ele é a mesma coisa de uma criança. Ele tem tanto poder que ele não consegue focar em fazer nada. Uma coisa importante. Por que o Emperor não sacou qual era o plano? Vem um detalhe. Aí você começa a entender, porque lá atrás, até numas novelas pré-Cid, que o Abaddon fica puto, que vai lá ver o Horus meio babando, ele falava que o Horus, ele fez o plano todo e estraçalhou a mente dele, né? Ele fez a mente dele ficar toda dividida. Ele se escondeu no próprio passado. No passado, na Warp e tal. Pra quê? O Imperador, ninguém conseguir ler a mente dele e ver o plano dele todo, sacou? E aí, no Cid, ele tá trazendo de volta tudo pra um ser só e cada vez ficando mais forte. E o Ferros Manos vai tendo várias conversas maneiras e é usada a palavra damned, tipo, né, de Lost. Para quem gosta da teoria que que lembra do Master of Mankind, gosta da teoria que o Ferros Manos vai ser o líder
Legion of the Damned, ele dá uma e é um pouco disso mesmo, né? E é que vai ficando cada vez mais clara essa construção de mundo, né? Ele tá ali, ele fala, não, eu sou eu, mas eu sou um engodo e não sou, porque eu tô aqui para conversar franco com você. Você vai morrer. É isso mesmo? Aí você sabe que não tem como ganhar. E ele vai dando as lições. Ele tenta dar 5 lições, eu acho, né? 4 lições, Sim. ó. Ele fala que vai dar 5 lições. 5 lições para ver se te ajuda. E ele vai tentando ali, ó. E tem como você ficar. Você não quer ficar. E ele fala assim: tu não quer ficar do lado do Horus, não? Aí ele, caralho, ele fica puto sangue. Não. Eu só tô te explicando que é uma das possibilidades. Eu tô aqui. Entenda que todo mundo tá aqui também querendo ver isso aí. Tem gente que quer ver o Horus, tem gente que tá morta aqui e quer ver o Horus morto, mas tem cara aqui que tá aqui que também quer ver o Horus. Nisso que ele tá falando, nos outros caixões, tem os outros Demon Primarchs, os que estão banidos, eles estão ali. O espírito tá junto, porque essa é a parada. Isso não é ilusão, não é. É a alma do Ferros Manos. Isso é um ponto importante desse livro. Esse livro confirma essa parada da alma meio que não se perder na Warp. E o Ferros Manos ele é tão poderoso que ele conseguiu puxar a alma dos Ferros Manos e meio que botar ela em forma. Só que até descreve que ele, às vezes, quando a alma do Ferros Manos ele vai ficando puto, começa a ter umas vibrações dele meio que perdendo controle. E o Ferros fala, cara, você realmente é o único que talvez consiga fazer, você é o mais foda de nós, sempre foi. Ele fala, blá, blá, blá. E quando ele fala, vou te acompanhar até onde der. E ele vai indo, né, até um momento que ele não consegue mais. E até um momento que ele fala assim, ué, mas ele entra por uma porta, ele falou, você falou que eu ia estar... para onde se eu quisesse chegar no Horus, eu ia chegar. Ele falou, então, se você não chegou, porque você não quer ainda, você não está preparado. E ele vai tendo toda uma construção para os sanguíneos realmente ele se livrar daquela carga e aceitar que ele tem que matar o Horus. Entendeu? Ele vai construindo para ele falar assim, cara, você não pode vê-lo mais como seu irmão, eu tenho que te ajudar. Até o momento que ele realmente, agora eu quero chegar no Horus, eu quero matar ele, tô certo disso. Aí ele chega no Horus. É uma coisa, toda uma construção assim. Um detalhe também, falando sobre esse negócio de aceitar matar. Coisa que explica talvez porque a gente vê a alma do imperador, às vezes quando ele faz alguma coisa ali, algumas coisas no 40K, algumas conversas ou palavras, que eu acho ele muito mecânico, muito robozão, então muito filha da puta, que não gosta. É falado ali que o Emperor, ele consegue dividir a alma dele, a cabeça dele, né? Então ele joga pra longe, falando assim, toda a parte dele de bondade, assim, de amor pelos filhos ali, porque ele precisa ser capaz de matar o Horus. Ele faz isso, ele pega e joga. Isso é um ponto também no último livro, que os sanguíneos perguntam para ele, por que você criou a gente com a capacidade de amar, de odiar, ao invés de você só criar seus soldados? Porque o imperador, durante todos esses 40 mil anos, 50 mil anos de vida, ele sempre achou a importância do sentimento. Só que antes dessa batalha final, quando ele abdica os poderes do Dark King, ele também abdica de sentimento. Ele vai precisar disso. Ele não... É aquilo, Horus não é só um filho, é o filho que ele mais ama, que ele mais amou. E aí os sanguíneos vai pra porrada. Que é foda, porque o sanguíneo chega, os sanguíneos falam, tô aqui, eles têm umas conversas breves e tal. Cara, é que tem muita coisa para não entrar, porque senão, como a gente conversou no início, se a gente for indo cada vez abrindo mais o lore, porque como tem muita construção de mundo, esse livro tem, a gente não vai parar. Mas ele vai para cima do Horus e começa a combater, e o Horus fala, caralho, ele realmente é muito foda. O Horus fica pensando, né? Porra, olha só como é que ele me ataca, ele sabe que vai morrer, ele acha que... E ele atacando pra caralho, ele fala... E fala que ele tá muito focado, uma coisa que ele nem sempre ele foi tão assim, né? E ele combate o Horus, assim, só que o Horus, depois a gente vai ver que ele tava se segurando, né? O Horus ele vai ataca. Mas o Sanguíneos é estrategista pra caralho, coisa que a gente nunca foi de ver isso. Ele tá lutando assim, ele primeiro ataca quebrando as Cataphractii Armor, né? Tanto de Marine, se for de um Primarca, ela tem aqui um shield de energia, né? Para proteção, que fica nas ombreiras.
Toda Cataphracti é assim, inclusive dos Primarch. Então o que ele faz? Ataca as ombreiras para quebrar, né, os coisas. Ele vai atacando e vai tentando minar. Até uma hora que ele consegue dar uma espadada no bucho do Horus. Depois sobe, voa e ataca a cabeça, corta assim, tal, corta uns cortes. E o Horus, ele se ajoelha. Aí o Sanguíneos fala assim, ele dá a última, entre aspas, né? Ele dá uma coisa assim de... ultimato, ele dá uma última chance dele se entregar. Se entregar, se morrer com honra, tipo, morrer. Ele é nobre ainda nisso. Só que o Horus, ele tá assim, nisso, quando o Sanguíneos vai, aí ele, aí ele não vai morrer, porra. Aí ele pega o Sanguíneos de surpresa, né? Ele tira, né, a espada. Ele bloqueia a espada com a massa, aí o Sanguíneos fica bolado, tenta voar. Aí ele pega o Sanguíneos... voa, o Horus consegue pegar ele pelo pé. Aí bate ele... E joga como se merda fosse no chão. Aí já quebra o Sanguíneos, quebra a perna. Essa parte aí, eu sinceramente, eu vi exatamente o Hulk quando pega o Loki, né? Mas foi exatamente assim. Quebra uma perna, quebra uma asa. Aí, mesmo assim, o Sanguíneo, ele fala quão nobre ele é. Ele fica admirando, né, a força de vontade do Sanguíneo. Isso aqui é foda. Mesmo o Horus, agora, full power, fodão, o Sanguíneos todo quebrado, o Sanguíneos ainda consegue dar umas cacetadas nele. Consegue, tipo, ou desviar, né? Consegue. Até o momento que. Até o momento que ele consegue ter uma hora lá, ele com a garra, ele tira a espada e acerta com a World Breaker na cintura. Aí quebra costela, quebra perna, quebra. Aí ele cai. Aí daí que cai, ele chega. Ele ainda pega o Sanguíneos pelo pescoço, aí no que ele pega, o Sanguíneos rasga a cara dele com a mão. Mas antes disso, né? Ele vai descrevendo, não desiste o bicho. Tenta ficar. Aí ele pega, o Sanguíneos tenta os olhos, tenta lutar ainda, aí ele foda-se, ele joga, e aí vem a cena brutal, que ele descreve. Ele descreve assim, sem mais nenhuma arte marcial, sem nada, ele começa a bater com a World Breaker como se batesse num cachorro, né? Assim, matando um bicho, E ele mata, e arrebenta, rasga o rosto dele, rasga tudo, quebra ele todo. E a morte no final, que o livro acaba assim, ele pega... Imagina, ele empala o Sanguíneos ainda com o Talon, quando o Sanguíneos tenta ficar de joelho. Aí ele ainda puxa o Sanguíneos, achando que o Sanguíneos vai falar, tipo, uma última palavra, sei lá o quê, só que o Sanguíneos estava afogado no próprio sangue. No próprio sangue já, não consegue falar nada. Aí ele levanta e faz... Imagina você pegar assim um passarinho, alguma coisa, você faz assim, clact. É isso que ele faz, ele pega e quebra o pescoço, assim, plac! E joga um passarinho no chão. Foi a minha descrição. Um homem pegando um sabiá e quebrando. Plac! É isso que ele faz. Joga, se vira, vem uma escuridão do caos, uns tentáculos já pegando o corpo do Sanguíneos. E o livro acaba. Pra pregar ele na parede. E o livro acaba. Aí tu, caralho. E é isso. Assim, porra, como eu falei, acho que é foda ficar entrando, porque senão aí vai ser 3 horas de vídeo aí, se a gente for entrar em todos os arcos, mini arcos que tem. Acho que a gente abordou os maiores, né? Acho que a gente... Excelente. No máximo, uma coisa... Que é aquilo, o Horus, mesmo super possuído pelo caos, ainda soltou uma última lágrima antes de lutar com os Sanguíneos. Tem uns detalhezinhos assim. Mas... tem todo o arco daquele Bacillus Fowl, que também. A gente pulou isso aí. Tá, esse vale a pena. Tá, a gente falou isso. Tem aquele cientista geneticista foda que é um criminoso nem de guerra, contra raças, né? Não, ele já foi um Master of Mankind, ele fala que ele já teve um planeta, já teve coisa, né? E ele tá desde o episódio passado construindo uma arma que pode matar Marines e Primarchs. E ele consegue ir até a torre do Malcador, tem acesso a vários textos, daí que a gente vê esse nosso texto do Malcador. Já havia falado pro Imperador, essa porra aí de ficar escondendo as porras sobre o caos, isso aí pode ser perigoso. E ele encontra vários textos e os testes de como foram feitas as porras do Astartes e os Primarcas, muita coisa. E ele fala que ele é capaz de melhorar já a arma que ele tinha pensado em fazer. Porque ele descobre que a arma dele não ia funcionar
devido à alma. Porque ele nunca levou em consideração alma. Alma. E ali ele entende que existe. Ele fala, caralho, tô vendo aqui, tô estudando. Ele estuda as anotações de todos os outros grandes textos, de outras coisas. Aí até a filha de Selenar que tá lá, né? A bruxa lá que tá lá, ela fala assim, ué, mas como não? Você não sabia uma porra dessa lá? Eu sou um cientista, eu cuidava de pele, de célula, eu não tenho que saber alma. Mas ele fala, agora eu entendo que tem. Então ele vê que ele tem que fazer alguma coisa que também mate a alma. Então ele tá produzindo uma arma que o Vulcan manda nego ir atrás dele, né? Ele manda uma galera pegar isso, que ele quer ter isso aí. Até um momento interessante, porque o livro todo você vê o Vulcan sendo legal, ele não quer matar os Psykers, ele não quer isso e aquilo, só que no momento em que os caras do Malcador, que é a futura Inquisição, começam a dar resposta torta para eles, ele fica emputecido e os caras se ligam o que é o Primer. Fala, acabou, parou. Tu acha que eu não vou saber? Vai mentir pra mim, é o caralho. Quase assim. Eu quero saber essa porra. Chama, você também. Ele chama assim um custódio também. Tu também, que tu também sabe. Vem cá. Aí o custódio não pode mentir também pra ele. Aí o custódio faz isso. Ele fala, então, vocês aí. Vai atrás e agora eu quero ter essa arma aqui comigo. Porque o Vulcan começa a pensar de assim, pô, eu não posso ter só o talismã aqui pra dar o reboot, não. Ele começa a achar assim, cara, talvez eu tenha que ter uma solução, uma outra solução, em vez de explodir a Terra. Ele tem o talismã que vai explodir a Terra, e em vários pontos desse livro ele começa a escutar que o palácio está invadido, ele não consegue escutar mais, o Malcador está prestes a morrer, ele começa a meio que sentir o negócio está ficando pesado. Então tem isso aí. Mas fora isso, acho que a gente abordou tudo, cara. Eu acho que ficou bem... É aquilo, galera. Kiriko assim, não vai chegar. O tempo parou. Não, calma. Antes disso aí. Eu queria falar para vocês que estão ouvindo aí que a gente faz esse resumo para você ficar com vontade de ler o livro, tá? Porque esse livro é um livro que você tem que degustar ele com calma e tudo mais. Eu vou chegar nessa parte que o Matheus falou, já que a gente já está se aprofundando aí, o que a gente está esperando do 3, né? Eu, sinceramente, falando sério aqui, eu espero aquela frase que a gente comentou na última vez, né? Eu acho que tá para acontecer, né? Aquela frase. Ainda mais que o Loki agora está acompanhando o Imperador. Agora não tem como, o Imperador, né? Ele, no momento em que ele vai partir, né? Ele se despede do Olanius, ele manda o Olanius de volta. Por quê? O Olanius chegou até lá porque alguém foi botando as fitinhas lá para guiar ele. Só que o Imperador fala, Olanius, você que botou essas fitinhas. Criou um looping temporal, coisa que são raras em 40k, mexer com coisa de tempo, mas o tempo tá tão louco que virou um looping. Aí então o Olanius entende. E a última coisa que o Olanius vê é o Lito, o protótipo de Space Marine, que o nome dele é LE2. O Lito. E o Loki fazendo aquele Oath of Moment, fazendo um juramento perante o Imperador para ir junto com ele pegar o Horus. Aí então, isso já vai ser maneiro, porque com certeza o livro que vem é uma coisa que eu não sabia se a gente ia ter mesmo. O Loki eu também achei. Vai estar lá, né? Então vai estar, pelo menos, tá meio que na linha que a gente está querendo, né? Logicamente, eu, como gosto de Ultramarine, eu quero, logicamente ele não vai aparecer tão cedo aí, mas eu quero saber o que acontece na chegada dele, que são as contramedidas, né? Vai ser o terço final do livro, com certeza. O Imperador deve morrer no meio do livro. Não sei se vai ter alguma coisa a ver com esse que é saída ao norte, eu acho que não. Eu acho que o Imperador não vai morrer, né? O Horus vai morrer no meio do livro, e a gente vai ter umas boas 300 páginas, 200 páginas, explicando meio que o pós do palácio. Ou isso, ou a gente não tem nada disso, e a GW, sei lá, anuncia um livro logo depois. Vai ser meio frustrante. A gente vai ver uma coisa logo no início, que é uma coisa que tinha no lore antigo, daqueles Visions of Heresy, que descrevia ali, que ali era o único lugar onde falava sobre o Cid, né, antigamente. Que é exatamente quando os Sanguíneos morrem, os Blood Angels que estão na Terra entram na Black Raid, e isso consegue dar um respiro
né, para proteção, porque eles começam a matar muita gente. Os Florêndios vão à loucura. Isso ajuda temporariamente ali na Terra. A gente vai ver isso logo no início. Vai ver pelos olhos do Amit. Vai ser o Bringer of Sorrow e vai ser... E o Amit, né? Vai ser brutal. Dos Flash Tears, né, gente? Você acha que não tem nenhuma pontinha do Gilliman e do Lion, não, então? Não, vai ter no terço final. Vai ter chegando. Mas você acha que é ação? Você acha que vai ter ação ou vão lá os cacos? Vai ter. Eu acho que vai ter uma ação básica. A frota traidora sendo destruída. Eu acho que vai ter parada, tipo... Vai ter cena, frota traidora sendo destruída na Terra, começam a fugir, eles batem de frente com os Dark Angels e Space Wolves, que chegam um pouco depois. Aí é o pessoal. Eu acho que vai ter uma cena com todos os Primarch sobreviventes no final. Vai ter. Eu também acho que, para não ficar frustrante, eles têm que dar uma passada em todo mundo, não só Primarca, mas também o Sigmund, a galera toda, né? Não, vai Porque ter. Esse livro foi um puta fanservice do caralho, né? Vai ter. Eu acho que vai conseguir, não. Vai seguir. Pode ser que apareça a Alpha Legion ajudando. Isso seria muito legal. O Alfarius, né? Cadê a parada? Não é nem o Alfarius. O Alfarius realmente nem tá na... Mas jogar Você lembra que a gente falou que a Alpha Legion recebe a ordem de ligar com a palavra que é para eles lutarem pelo Imperador. E tem uma porrada de célula adormecida lá no... Vamos ver. Ou se o nego vai cagar. Ainda não apareceram. Se vai aparecer ou não vai. Acho que vai ter... Não sei no... Realmente, esse arco do Basílio For, não sei no que vai dar. Isso pra mim... Esse é o suspense que acho que ele criou um suspense pra comprar pra cima, né? Uma coisa que a gente esqueceu. Vai ter Constantin Valdor contra Abaddon. Vai ter. Ele termina no final, o Valdor identificando, né? Ele começa a matar Son of Horrors. Tem até uma cena que os custódios dele, que já diminuíram, eles batem de frente com Son of Horrors e ele descreve, 2 custódios morreram. Já morreram 15 Son of Horrors. E ele mata mais 3 rápido, assim. Isso porque os Son of Horrors estavam na defensiva, né? Já em trincheira, a porra toda. E a última cena desse capítulo, ele identificando assim, ele olha e é o Abaddon. Então a gente vai ver o Abaddon entrar na porrada. E o Abaddon tá do lado do Erebus, né? A gente sabe que os dois vão viver, porque os dois têm no 40k. Eu acho que vai ter o plot armor, né? O Abaddon vai apanhar, mas os deuses do caos já tá saindo cartinha de spoiler, né? Quando tem o tarô, com certeza ali o deus do caos vão tirar ele dali. Ele vai sobreviver de algum jeito, né? Tomara que seja vergonhoso, porque não é possível. O Cid todo já tá sendo vergonhoso pro Abaddon, Saturnine. E a gente vai ver como vai acender o Astronomicon. Vai ter isso. Vai ter algum momento ali que vai acender o Astronomicon, o Horus cai e chega os reforços. Assim, vai ser isso aí. Pode ser pode ser metade do livro essa parte, 1/3 do livro final, mas vai ter. Pessoalmente, a gente está falando esse final aqui de teoria, o que cada um acha que vai acontecer. Eu acho que o Astronomicon sendo aceso vai dar uma ajuda para o Imperador finalizar o Horus. Não sei. Porque ele não tem muito esse foco. Mas realmente, quando acender, vai chegar a frota, né? Então a gente tem que saber quando é que vai acender isso. Vai ser... Mas a minha teoria, se for para eu apostar, quem vai acender o Astronômico vai ser a Killer. Tu falou essa porra, eu achei interessante isso aí. Cara, seria o sacrifício perfeito para ser a primeira santa, ela que acendeu a luz que trouxe a salvação. Né? Vai ter a ligação com essa ida ao norte, né? Vamos ver. Mas é isso. Gente, primeiramente agradecer aí o Everton, muito obrigado aí, sem você a gente não ia conseguir fazer essas coisas aí de edição de imagem, essas paradas todas, então obrigado, Everton. Logicamente vocês dois, mestrões, não conseguiria resumir melhor aí, porque realmente é uma tarefa muito difícil trazer esses detalhes de Warhammer 40k para a galera, então... E agradecer você que ficou ouvindo aí, que eu acho que deve ter chegado a quase 50 minutos aí de resumo aí, então se você ficou até agora, teve alguma dúvida, manda uma mensagem ali, manda sugestão do que a gente quer fazer, manda suas teorias aí que vai acontecer no 3º livro e manda pau. De resto, agradecendo a todo mundo novamente aí, e a gente se vê no próximo livro, e tem coisas mais para sair aí, né? Fora resumo de livro, a gente está trazendo... voltando a fazer Codex,
vamos ter o torneio, vamos ter cobertura de torneio de 40K. Campeonato aí. Né? Todo mundo lá no campeonato, hein? Eu quero bastante gente para os meus Dark Angels derrotarem. Então, beleza. Beleza, galera. Até mais. Muito obrigado aí. Até uma próxima. Valeu, galera. Valeu, pessoal.